Elton Pinheiro aqui, sou especialista em motocicleta e tenho um treinamento chamado Mecânica de Moto Expert. Nesta aula vamos aprender sobre o sistema de injeção eletrônica, isso que você está vendo aqui nesta tela. Eu vou mostrar para você todos os nomes dessas peças, junto com o seu princípio de funcionamento, tudo passo a passo. Então, fica ligado nessa aula, se você puder anotar todas essas informações, salvar o vídeo e depois passar para o seu caderno, vai ser de muita valia. Beleza, então vamos lá. Número 1, olha só, aqui nós temos esse sistema que é chamado sistema de injeção eletrônica. Sistema de injeção eletrônica de combustível. Quem é esse cara? É um conjunto de componentes e é formado por um conjunto também de subsistemas que tem por função fazer a alimentação do motor de combustível e oxigênio. E isso tudo vai funcionar através de um sistema embarcado, um sistema eletrônico que existe na central, através de sensores que vão capturar todas as informações do meio, temperatura, pressão, posição de borboleta, por exemplo, enviar para a central e ela vai processar esses dados para que haja injeção de combustível dentro do motor. Então é para isso que serve o sistema de injeção eletrônica de combustível. E para entendermos o sistema, temos que iniciar entendendo o nome das peças. Então temos aqui de 1 até número 15. Vamos entender, vamos saber quais são todas essas peças. Número 1. Esse cara aqui que você está vendo é a bomba de combustível. Bomba de combustível. Daqui a pouco vamos entender o princípio de funcionamento de todos os componentes. Fica ligado, porque essa aula vai ser uma aula demorada. Se você quer um vídeo rápido e um vídeo em pouco tempo, um vídeo não muito específico, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer um vídeo de qualidade, um vídeo de conteúdo, continua aqui que você vai assistir uma mega aula de sistema de injeção eletrônica. Lembrando que o sistema de injeção, ele vale, isso que eu vou passar para você agora, vale para qualquer modelo de motocicleta, porque o funcionamento do sistema de injeção, ele vai ser basicamente o mesmo para todos os modelos de moto. Certo? Então vamos lá. Bomba de combustível, que é esse cara, olha, que está aqui dentro do tanque. Número 2. Bico injetor ou eletroinjetor. Bico injetor. Número 3. Esse camarada que está aqui do lado, olha só, 3. Recebendo informações destes sensores e enviando, olha aqui, para o atuador. Esse camarada é a ECM, também conhecida como central do sistema de injeção eletrônica. Número 4, aqui olha, 4, 5, 6, 7, ok, até o número 7 tá enviando, olha só, informações para a central e também aqui número 11 e o número 12. Certo? Então, número 4. Número 4 é um sensor. Certo? E esse sensor é o sensor de posição do virabrequim. Sensor de posição do virabrequim. Então é o seguinte. 4. Não é o número virabrequim, não. É sensor de posição do acelerador. Sensor de posição do acelerador. Sensor de posição do virabrequim é outro. Tá aqui, 4, 5. Temos outro sensor, que é o sensor temperatura. Sensor de temperatura do ar de admissão. Certo? Sensor de temperatura do ar de admissão. Número 6. Nós temos o sensor
sensor da roda traseira. Sensor da roda traseira, isso significa que este modelo de diagrama também, olha, tem o sistema de ABS, porque toda motocicleta que tem um sensor na dianteira e na traseira tem o sistema de antitravamento, sistema ABS. Então vai servir para qualquer motocicleta, como eu falei para você, com ou sem ABS. E o sétimo é o sensor, olha só, sensor do ângulo de inclinação. O 8, unidade ISC, ou controlador de marcha lenta. Controlador de marcha lenta. Número 9, nós temos o sensor. Vai olhando aqui no diagrama onde está localizado todos esses sensores que eu estou falando aqui. Então, 1, bomba de combustível. 2, bico injetor. 3, central, está aqui o número 3. 4, sensor de posição do acelerador, está aqui o cara. 5, sensor de temperatura do ar de admissão. 6, sensor da roda traseira. 7, sensor do ângulo de inclinação. 8, unidade ICS, esse cara aqui, ó, 8, unidade, aqui, ó, isto é uma unidade que faz o controle da marcha lenta, lá no corpo de injeção, aqui do lado. E o número 9, esse cara aqui, ó, número 9, é o sensor, de oxigênio. Sensor de oxigênio ou sensor lambda. Sensor de oxigênio ou sensor lambda. O número 10, catalisador. 11, cadê o 11? Está aqui, ó. Esse camarada aqui do lado do motor está esse camarada número 11, que é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, isso significa que essa motocicleta existe um radiador para fazer o arrefecimento do motor através desse líquido de arrefecimento, que é a água e o aditivo específico para esse modelo de motor. Número 12 está aqui do lado, olha. Esse número 12 é o sensor de pressão, sensor de posição do virabrequim, sensor de posição do virabrequim. Número 13, esse camarada aqui, ó, 13, tá bem aqui perto do corpo de injeção, é o sensor de pressão do ar de admissão. Sensor de pressão do ar de admissão. Beleza. 14, corpo do acelerador. Aqui, ó, tá aqui vendo? Olha só, 14, esse camarada aqui, esse conjunto aqui, ó, corpo do acelerador ou corpo de injeção. Ótimo. E o número 15 é a caixa
do filtro, caixa do filtro de ar. Então, temos 15 componentes e 3 sistemas, que eu vou mostrar para você agora, que está dividido com a letra A, B, letra A, letra B e a letra C. Deixa eu só tirar isso da frente aqui, eu não estou vendo aqui na minha tela. Então, os camaradas que estão aqui na letra A, opa, tá aqui embaixo, não está aparecendo aqui. Aqui. Letra A é o sistema de combustível. Sistema de combustível, ou também conhecido como sistema de alimentação. Sistema de alimentação. A letra B, que é esse cara que você está vendo aqui, olha. B. Só resumindo, só lembrando aqui, letra A é esse conjunto aqui, ó. Todo esse cara aqui, tá bom? É todo esse cara. Então, a letra A é o sistema de combustível. São os componentes que estão alimentando o motor com combustível. B, que é esse cara aqui, olha. Que esse cara aqui é o sistema de ar. Isto é, filtro de ar que vai permitir a entrada de oxigênio para dentro do motor, para manter o motor sempre funcionando com oxigênio e combustível. Então, existe o sistema de combustível e existe o sistema de ar. Os dois, o A mais B é igual a sistema de alimentação. E temos aqui também o C, que é o sistema de controle. Sistema de controle. O sistema de controle vai ser onde todos os sensores vão mandar todas as informações para a central. Aqui dentro, no número 3, nós já sabemos que o 3 é a central. E essa central vai depender de outras informações para poder escolher o mapa de injeção correto para o momento que o motor esteja funcionando. Vamos lá. A motocicleta está desligada. Então, a temperatura está ambiente de 26 graus, vamos imaginar, 26 graus, temperatura ambiente. Quando você liga a chave de injeção, a chave de ignição, todos os sensores, eles fazem uma leitura de todas as suas funções. Isto é, se o sensor de temperatura, ele vai medir a temperatura do ambiente. Sensor de pressão do ar de admissão vai medir vai medir a pressão do ar de admissão que está naquele momento. Então, a função do sensor, de cada sensor que existe aqui nesse diagrama que você está vendo, é de mandar informação para a central. É por isso que tem essas setas aqui, ó. Tá vendo? Essas setas indicam que essa central vai receber essas informações. Podemos dizer que o sistema de injeção ele é composto de input, que é a entrada dos dados. O que são dados? São informações, são pulsos elétricos que são enviados para a central e onde a central vai reconhecer os valores através dessa variação de tensão. E essa variação de tensão, intervalo também de tensão que chega na central, isso vai ser gerado através de um resistor ou através de uma bobina. Então entenda que sensor são todos aqueles componentes que irão enviar mensagem para a central. Então indica que essas informações estão entrando na central. Olha só, temos o input, como eu falei para você, que são dos sensores, o output, que é a saída, isto é, dos atuadores. Então temos sensores e atuadores. Aqui tem um atuador que é o bico injetor, o número 2, que eu estou mostrando aqui para você, número 2, olha, porque sai um fio da central e vai até o bico injetor, diferente dos sensores, que o caminho é inverso, sai do sensor, olha só, o número 11, por exemplo, esse número 11, ele é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então, ele vai mandar uma informação para a central.
ok? Vai mandar. Então, Elton, quer dizer que existe o input, o output, ok? Existe a entrada e a saída. E no meio tem o processamento, que é o número 3, a central. A central vai pegar todos esses dados dos sensores, de todos esses sensores aqui, olha. Vamos lá, número 4, sensor de posição. Sensor de posição do acelerador está aqui do lado. Sensor de temperatura do ar de admissão também está aqui, olha. Ele vai estar aqui desse lado. O 6º é o sensor da roda traseira. Sensor da roda traseira. O 7º é o sensor do ângulo de inclinação. Olha só, entrando. Tem mais esse outro aqui, ó, que também está entrando. Olha só, que é o número 11. Que é o 11, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. E o 12, vamos lá, sensor de posição do virabrequim, olha só. A central vai pegar todas essas informações ao mesmo tempo de todos esses sensores e vai transformar toda essa parada, dentro da central tem um mapa de injeção. Então, através dessa leitura, ela vai fazer um tipo de injeção. Imagina se a sua moto está de manhã, você vai funcionar ela. Então, ela está em temperatura ambiente. Quando você ligar o sensor de temperatura, ou o sensor de temperatura do motor, vai identificar que a temperatura está em temperatura ambiente, em média 26 graus. Com isso, a central vai saber que o motor esteve desligado por muito tempo, para poder injetar uma quantidade de combustível num bico e fazer com que o atuador da marcha lenta funcione para que a motocicleta não venha a falhar e venha aquecer o mais rápido possível para ela poder entrar da temperatura normal de funcionamento. Com esse intervalo de motor frio até o motor aquecido, vai ocorrer constantes variações, constantes mudanças nessa injeção para que o motor ele possa trabalhar em qualquer condição, mesmo estando num ambiente frio ou num ambiente quente, diferente das motocicletas carburadas que não poderiam fazer essa adequação do sistema de alimentação para um motor, independente já das motocicletas com injeção eletrônica, que podem fazer toda essa leitura desse ambiente e fazer com que a moto funcione melhor. Olha só, que a motocicleta funcione melhor através do sistema de injeção, porque é um sistema monitorado. Já o carburação não, é um sistema mecânico que apenas vai permitir a passagem de combustível. Não vai ter nenhum sensor para coletar nenhum tipo de dados, nenhum tipo de informação do meio ambiente para ser processado pela central e injetar combustível ideal para o motor. Então temos input, output e processamento. Input é a entrada dos dados na central, processamento que vai ser feito através dessa central, através de todos os dados que vai estar recebendo, e output é a saída para os atuadores. Esses atuadores vão receber um sinal elétrico da central aqui. E dou um exemplo para você, número 2, que é o bico de injeção. O bico de injeção. E também o número 8, olha só, o número 8 tá aqui, ó. Vai sair da número 8. Quem é o número 8 aqui na nossa lista? É a unidade IS6, isto é o controlador de marcha lenta do motor. Quando a gente fala do sistema de injeção eletrônica, nós falamos do sistema que faz a injeção através dos componentes eletrônicos. E esse componente eletrônico está também na central, como eu falei para você, vai ter os outros sensores, os sensores que estão indicados aqui, olha. Sensor de posição do acelerador, vamos lá. Ele está aqui, desse lado aqui, ó. Aqui no corpo de injeção. Ele vai permitir a leitura da abertura ou do fechamento dessa borboleta. A abertura ou fechamento dessa borboleta vai indicar, olha só, vai indicar a quantidade de oxigênio que vai para dentro do motor.
Se, por exemplo, essa borboleta tiver a 90 graus, um exemplo só, a 90 graus aqui, está passando o fluxo de ar completo, né, por total. Então, o ângulo de abertura da borboleta, que é aqui o sensor de posição do acelerador, é que vai determinar a quantidade de oxigênio que vai entrar no motor, porque o oxigênio vai passar através dessa abertura do sensor de posição do acelerador. Com isso, essa informação vai para a central, olha só, vai sair daqui e vai para a central, e a central vai entender a posição que a borboleta vai estar para poder injetar a quantidade de combustível específica para essa quantidade de ar. Lembrando que ar mais combustível é igual a mistura. Quando isso acontece, vai ser dentro do motor. Aqui temos o bico, olha. O bico vai enviar o combustível, olha só, o combustível, e o motor vai fazer a admissão do ar. Através aqui, ó, no 15, que é o corpo do acelerador, vai permitir aqui a passagem, e através do 15, que é o filtro de ar, ou caixa de filtro de ar, que vai permitir a passagem do oxigênio para dentro do motor. E quem vai fazer essa dosagem de ar vai ser esse sensor número 4 aqui, olha. 4, olha só, 4. Sensor de posição do acelerador. Já o número 5, esse cara, é o sensor de temperatura do ar de admissão, olha só. Sensor de temperatura do ar de admissão. Esse ar que passa aqui pelo filtro, ele vai entrar sobre uma certa temperatura. Se o ambiente externo estiver marcando, vamos imaginar, 10 graus, ele vai passar para dentro do motor, ele vai pré-aquecer um pouco aqui por causa do aquecimento do motor e vai chegar até essa região antes de entrar no motor. Quando esse ar passar por aqui, esse sensor aqui, olha, esse sensor número 5, sensor de temperatura do ar de admissão, olha só, sensor de temperatura do ar de admissão, vai medir a temperatura que esse ar está entrando no motor, seja 10 graus, 15 graus, 20, 30, 40, menos 1 grau, 0 grau. Isso vai depender do estado, vai depender da localização onde a motocicleta está. É por isso que o sistema de injeção eletrônico, ele vai permitir que as motocicletas façam uma adequação em várias condições do ambiente, mesmo em altas temperaturas, em baixas temperaturas, e também em altas altitudes, que isso vai interferir na quantidade de oxigênio que vai para dentro do motor. Quanto mais alto, menor é a quantidade de oxigênio, que é o efeito, quanto mais alto, menor a quantidade de oxigênio. Então o motor vai ter uma deficiência em fazer a admissão do oxigênio. Com isso, se existe uma deficiência na condição do oxigênio, é claro que o combustível vai ter que ser compensado. Vamos ter que compensar também a quantidade de combustível para poder ter uma injeção e uma queima ideal para aquele momento. O sensor da roda traseira é o número 6. O sensor da roda traseira vai indicar a velocidade que a motocicleta está também. Só que como esse sensor, olha, tem na roda traseira, também vai estar na roda dianteira. Já a gente sabe que é um sistema de freio ABS, é o anti-travamento, o sistema de anti-travamento. O sistema ABS. Existe um sensor na roda dianteira e um sensor na roda traseira que vai permitir o monitoramento da rotação das rodas. Não vamos entrar em detalhes já em ABS, não, que isso vai ser em outra aula, mas monitorando o movimento das rodas também vai monitorar o movimento da velocidade. Com isso vai enviar a informação da velocidade para a central, que vai mandar em forma visual lá para o painel de instrumentos. Lá aquele painel que desliga a chave, acende todas aquelas luzes. Número 7, sensor do ângulo de inclinação. Então é o seguinte, quando a motocicleta ela tomba,
no modo de falar, ou quando ela se inclina acima de 65 graus, isso quer dizer que a motocicleta já está a caminho do asfalto, isto é, ela já está caindo e vai cair, não tem para onde correr. Esse sensor do ângulo de inclinação, ele vai desligar o motor para a motocicleta poder perder tração. Isso é um sistema de segurança que tem nas motocicletas com injeção eletrônica. Sensor do ângulo de inclinação. Acima de 65 graus, esse sensor entra em ação cortando o sistema elétrico da central. Certo? Vamos lá agora para o número 8. Número 8, unidade ISC 8. Essa unidade, também chamada de em motocicletas Honda IACV, ela vai sair daqui da central e vai para cá no corpo de injeção, onde existe um local específico para poder fazer o controle da marcha lenta. Existe uma diferença entre motor Honda e Yamaha, que na Yamaha você ainda pode fazer esse ajuste manual, já nas motocicletas Honda não, ok? É sim e não. Isso são apenas uma diferença para você entender esses pequenos detalhes que fazem a diferença entre um modelo e outro. Mas no geral, o princípio de funcionamento é o mesmo que eu estou falando para você aqui. É para qualquer moto nacional, qualquer moto importada, baixa, média ou alta cilindrada. Beleza, o número 9, vamos para o número 9, que é o sensor de oxigênio. Olha só, o número 9 ele está bem aqui na saída do escapamento. Bem na saída do escapamento. Por quê? Quando o motor ele começar a funcionar no seu ciclo de queima, admissão, compressão, queima e escape, né, os 4 tempos, a admissão vai vir, olha, por aqui, através da válvula de admissão, vai entrar o ar, que nós já sabemos que ele vai ser monitorado lá pelo sensor, temperatura do ar de admissão. O combustível vai ser injetado pelo bico injetor através da bomba de combustível, que vai estar mandando pressão constante para o bico. Quando esse bico injetor receber a tensão elétrica necessária, vai se abrir, deixando passar a quantidade de combustível ideal. Então, quando o combustível se junta com o oxigênio, se faz essa mistura. E essa mistura que vai para dentro do motor queimar através dessa vela de ignição que você está vendo aqui, ó. A vela de ignição vai soltar aquela centelha para ocorrer a queima. E nessa queima acontece de gerar gases. E esses gases também existem hidrocarbonetos nessa mistura que vão passar aqui por este sensor número 9, que é o sensor de oxigênio ou sensor O2, também conhecido como sensor lambda, e ele vai fazer a leitura da quantidade de oxigênio que está passando por aqui. Mas Elton, por que quantidade de oxigênio? Porque é o seguinte, o motor ele não vai conseguir queimar 100% do oxigênio do motor. Ele não vai conseguir queimar 100% do oxigênio que entra no motor junto com o combustível. Então esse percentual que não é queimado, esse sensor de oxigênio ou sensor lambda faz a leitura para poder informar para a central, olha, saca só a parada, para poder informar para a central que ela deve diminuir ou aumentar a quantidade de combustível já lá no bico. Então já acontece o que? Um feedback de informação para a central. A vantagem da injeção eletrônica é esse, porque ela vai se adequando, vai mudando seu mapa de injeção, dependendo da condição que o motor esteja, da altitude e temperatura ambiente que o motor esteja, também a qualidade do combustível. Sensor lambda número 9 vai monitorar todos os gases que saem do escapamento. Inclusive, quando dá problema nesse sensor, a motocicleta fica consumindo combustível exageradamente. Por quê? Quando não chega mais informação na central, através aqui do sensor 9, através do sensor de oxigênio, olha, é um sensor que vai mandar informação para a central. Então, quando isso dá problema, a central indica que tem que injetar combustível o máximo que puder. Para quê? Para a motocicleta não perder potência.
Então isso é uma saída do sistema de injeção para a motocicleta poder funcionar. E com isso vai acender a lâmpada no painel da motocicleta de injeção. A motocicleta vai estar funcionando, entre aspas, normalmente, mas a lâmpada vai estar acesa, indicando que existe uma falha no sistema e que o motor entrou em modo de segurança para poder continuar funcionando. Existem casos, por exemplo, se o sensor de temperatura do motor der problema, a injeção ela interrompe a aceleração do motor, chega até no máximo 3.000 rotações, para poder apenas o camarada se deslocar, ou até mesmo em alguns momentos desliga a moto, para depois ligar. Então isso aí são sistemas chamados sistema de segurança que o sistema de injeção eletrônica das motocicletas tem. Beleza? Vamos lá. Agora vamos para o item 10, que é o catalisador. Olha só, o catalisador vai estar aqui no escapamento. Ele também vai ter uma função primordial nesse sistema, porque vai passar por ele os gases. E aí existe um material que vai reagir com esses gases, tendo uma melhor purificação desses gases que vão ser expelidos para o meio ambiente. Então o catalisador serve para entrar com reação química com os gases para poder sair cada vez mais água, H2O, oxigênio. O oxigênio sai junto também, porque a queima não é perfeita, e o CO2, que é o gás carbônico, e o O, que é o monóxido de carbono. Monóxido CO, é o CO que é o monóxido de carbono. Então esse monóxido de carbono é um gás totalmente inflamável, é um gás totalmente venenoso, que você não pode ficar preso numa garagem, preso num ambiente fechado com uma moto ou um carro funcionando, porque isso aí vai ser morte na certa. É esse gás, o monóxido de carbono, que faz com que perca o oxigênio na corrente sanguínea. E é isso, fica ligado nesse sensor número 9, no catalisador número 10 e no sensor número 9, que é o sensor de oxigênio. Vamos para o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. 11. Tá aqui esse cara, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Esse motor ele vai ter um radiador aqui do lado, né? Vai ter um radiador com líquido, com água, com aditivo, circulando pelo radiador, pelas mangueiras, indo internamente no motor, fazendo essa transferência de calor do motor para o líquido, e esse líquido vai até o radiador, e o radiador vai transferir essa temperatura, vai esfriar, vamos dizer dessa forma, não é esfriar, vai transferir calor, vai retirar calor em excesso do líquido através do radiador. Inclusive no radiador tem aquelas aletas é para poder o oxigênio passar naquele meio e transferir parte da temperatura, né, parte do calor para o oxigênio, com isso transferindo, tirando o calor do motor através do radiador de água. E isso quem vai informar, olha só, o número 11, que é o sensor, olha aqui, o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, vai ter um certo grau que esse ventilador vai entrar em ação, que é o ventilador que existe no radiador, e quem vai precisar ser informado que o líquido de arrefecimento já está no ponto para ser arrefecido é esse sensor. Esse sensor vai mandar essa informação para a central. Nós já sabemos quem é essa central, o número 3, que ela, por sua vez, vai enviar a corrente elétrica para o ventilador do radiador entrar em funcionamento, com isso fazendo o arrefecimento do motor também. Então, o motor pode receber o arrefecimento através do seu movimento, com a motocicleta deslocando, ou através desse ventilador que existe nesses radiadores. Então vai ser uma refrigeração chamada refrigeração forçada. Quem vai dar todas essas informações é o sensor número 11, que é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Então esse sensor, se der problema, com certeza vai indicar no painel o aumento de temperatura. O aumento de temperatura porque o sensor não vai conseguir identificar, não vai funcionar. Ele não funcionando, não manda essa informação para a nossa central. Número 12 temos o sensor de posição do virabrequim. Saca só agora. Para que essa centelha venha ocorrer aqui na vela de ignição, essa daqui é a vela de ignição.
ok? Para acontecer o ciclo de queima, a admissão com pressão queima principalmente, que é chamado também de tempo útil. É necessário essa vela descarregar uma centelha. E aí vai ter um camarada chamado sensor de posição do virabrequim, que vai informar que já está no tempo de liberar essa corrente elétrica. O sensor de rotação do virabrequim é aquele cara que vai dizer assim para a central: vai, libera a corrente para a bobina liberar a corrente para a vela. E a vela vai descarregar alta tensão lá da câmara de combustão, fazendo com que o motor entre em funcionamento. E se esse sensor, por exemplo, der problema, o que pode acontecer? Não vai ter a centelha lá do final. Porque esse 12, o sensor número 12... Olha, eu tirei essa parte aqui, tá? Que eu tô querendo arrotar aqui. O sensor número 12 é o sensor de posição do virabrequim. E ele faz parte do sistema elétrico. Já não faz parte do sistema de injeção. Claro que o sistema de injeção também é um sistema elétrico. Mas falando em divisão de sistema, o sistema elétrico, em específico, sistema de ignição, que vai ser responsável pela fabricação da centelha. E se faltar informação para a central 3, que nós já sabemos que a central é a número 3, se faltar informação desse sensor, ela não vai descarregar tensão elétrica na bobina, no primário da bobina, para depois passar para o secundário, converter para aumentar essa tensão elétrica em alta tensão, passando lá pelo cabo de alta tensão, supressor de ruídos e vindo até a vela de ignição, acontecendo a queima. Então, é um conjunto de subsistemas para poder formar um outro sistema. Número 13, temos o sensor de pressão do ar de admissão. É o número 13. Esse 13 vai estar aqui. Cadê o 13? Aqui, ó. Bem próximo ao corpo de injeção. O nome do sensor já diz a sua função. Olha só, sensor de pressão do ar de admissão. Então ele vai capturar todas as informações da pressão do ar de admissão neste ponto específico, 14 tem o corpo do acelerador, certo? Corpo do acelerador, ou também conhecido como um corpo de injeção. Corpo de injeção que vai alocar todos os sensores no seu corpo, né? Corpo sensor de temperatura do ar de admissão, sensor da borboleta e outros sensores. O bico injetor é um corpo, né? Uma estrutura que vai suportar todos estes sensores. Aqui número 14, bem aqui, ó. 14. E o 15 é o filtro de ar, que é esse cara aqui, ó. Filtro de ar, a caixa de ar onde vai purificar todo o oxigênio que vai para dentro do motor. Então faltou só aqui o sistema A. O A nós já sabemos. Nós já sabemos que o A é aqui, o A, sistema de combustível. B, sistema de ar, esse cara aqui, ó. Porque por aqui vai passar o oxigênio para o motor. E o C, sistema de controle, que é o sistema que vai fazer o gerenciamento de todas as informações recebidas pelos sensores e mandar para os atuadores. Muito obrigado por você ter assistido esta aula até aqui. Acesse o site futuretreinamentos.com, que lá vai ter muito mais aulas para você.